Olá, meu nome é Lina Nakata, da FIA Business School. Sou coautora deste trabalho com a Yaci Muniz, do IPCS, Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, em que desenvolvemos o trabalho intitulado Contribuições da Terapia Cognitivo-Comportamental nos processos de transição na carreira profissional. Então, o contexto é que os profissionais costumam passar sempre por alguma transição de carreira. Eventualmente, pode acontecer com uma frequência maior, que leva a um grau de ansiedade. Em alguns casos mais delicados, pode levar até mesmo à depressão, devido à complexidade desse tipo de tomada de decisão, conforme Dutra 2010 e barra 2004. Então, ficam aqui algumas perguntas. Como que os profissionais em transição de carreira podem evoluir se acometidos com sintomas de ansiedade e depressão? Como a psicoeducação e as técnicas de enfrentamento de estresse podem contribuir no sucesso do processo de transição de carreira? Já que, quando a gente fala de transição de carreira, nem sempre essa parte da psicologia é tratada em conjunto. O objetivo do trabalho é apresentar a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, como uma contribuição nos atendimentos aos profissionais que passam por alguma transição de carreira e são acometidos por sentimentos de ansiedade e depressão, uma vez que se trata de um tratamento psicoterápico baseado em evidências. Sobre o referencial teórico foram tratados dois grandes temas, o de transição de carreiras e da própria TCC. Transição de carreiras, então, segundo Edgar Schein, ele concebe a carreira como uma maneira pela qual um profissional se desenvolve ao longo do tempo e como esse profissional percebe tudo isso. E ele descreve 10 fases da carreira que seguem do crescimento à fantasia até mesmo à exploração, até a aposentadoria. Segundo Yehuda Baruch, ele conclui que carreira trata da maior constituição da vida porque envolve aquela parte do significado do trabalho, e é o trabalho justamente que provê o sentido, a identidade, os desafios, a criatividade, o status e o networking. Segundo Simone Linsmeyer, ela aborda as diversas formas de trabalho, e explica como que esses tipos de vínculo mostram a carreira contemporânea em detrimento da carreira tradicional, como já conhecíamos, e que todos enfrentam a transição de carreiras. Finalmente, aqui o conceito principal é tratado pela Hermínia Ibarra, que retrata essa transição de carreiras como diretamente relacionada à mudança de identidade profissional. Essa autora, então, se baseia em duas proposições. Primeiro, que a identidade profissional não é única e não é encontrada no interior das pessoas, mas sim proveniente de um conjunto de experiências e possibilidades. E o segundo ponto dela é que o processo se baseia num processo de redefinição desses selves, combinando com o que ela denomina de working identity. Então, ela diz que as pessoas vão transitando na sua carreira e, com isso, ela também acaba alterando a sua identidade profissional. E é que realmente gera algum grau de ansiedade nas pessoas de uma forma geral. Sobre a TCC, segundo Knapp, as terapias cognitivo-comportamentais foram os modelos de psicoterapia que mais evoluíram em seus aspectos clínicos, técnicos e de pesquisa. Segundo Judith Beck, a gente entende que essa modalidade de psicoterapia não apenas reduz esse sofrimento das pessoas e ameniza um pouco, o que as pessoas sentem e encaminha à remissão, mas também as ajuda a permanecer com esse bem-estar. Complementando isso, Wright, Basco e Theis citam esses pensamentos automáticos como sendo pensamentos desadaptativos e que precisam ser reconhecidos e transformados para colocar no lugar pensamentos adaptativos, que vão realmente promover a mudança para o profissional. E Ranger explica que a psicoeducação, então, vem a complementar esse processo, sendo uma técnica largamente utilizada com a finalidade de instrumentalizar o paciente, que a gente já está falando desses quadros, de situação mais crítica, e com esse conhecimento que a pessoa adquire, ela vai passar a ser o seu próprio terapeuta após um processo de aprendizagem, para que essa pessoa possa manter esses novos comportamentos adaptados. E aqui a gente tem novamente, como um conceito principal da Beck, de 2013, tratando, a TCC como uma técnica de curta duração, voltada para o presente, direcionada a essa solução de problemas atuais, com a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Isto é, esses pensamentos e comportamentos que são inadequados ou inúteis e que levam ao sofrimento sem essa necessidade.
O tratamento está baseado na compreensão de que cada pessoa atendida, né, tem diferentes crenças com padrões de comportamento, levando a pessoa a entender, compreender esse padrão, visando levar realmente a mudança cognitiva, produzindo uma mudança comportamental e emocional longeva. Então, qual é a discussão deste trabalho, né? Qual é a contribuição? A gente tem aqui nessa situação de evento, vamos supor, por exemplo, um processo de demissão e como esse processo é percebido pelo indivíduo, pelo profissional, compreendendo quais emoções e comportamentos suscitam neste momento e como o terapeuta pode intervir para a mudança da percepção, né? E como que ele também contribui para a aquisição de um novo repertório de emoções e comportamentos. Por isso que a gente tem ali na flechinha, nessa parte da avaliação individual, cognitiva, e aí vai para uma emoção e que pode ser reaprendida. Pode-se observar o quão eficaz é essa intervenção do terapeuta, né, cognitivo-comportamental no auxílio da remissão, ou pelo menos, né, de amenizar esses sintomas decorrentes desse momento, e quão eficiente será na aquisição de um novo repertório e substituição de possíveis comportamentos disfuncionais por funcionais. Então, a gente vai ali para uma parte, né, de um novo comportamento e depois novos eventos podem vir a acontecer. Então, como considerações finais, pensando carreira como trajetória, a gente pode ponderar em como o profissional se posiciona, né, em relação a essas questões e que, claro, né, tudo isso pertence a ele mais do que a qualquer outro. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas a delegar esse tipo de decisão, mas o poder de decisão realmente é aquilo que, né, cada um precisa fazer, porque é o que vai afetar a sua própria vida profissional. A nova normalidade exige diversas habilidades específicas em tempos de crise, então a gente entende que é um requisito, né, uma condição de agente ativo, promotor de mudanças. Esse confronto muitas vezes é traumático e leva a sentimentos e emoções desagradáveis, né, levando a esses quadros de ansiedade e depressão, que muitas pessoas, né, foram acometidas por isso, principalmente nos anos mais recentes. E outro ponto de atenção é que a aposentadoria forçada, não planejada, em que o profissional se depara com uma situação de transição pela qual, né, ele não se preparou antecipadamente. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, pode ser uma importante aliada, né, desse momento de reflexões em que as pessoas pensam sobre as suas transições, da necessidade de apropriação de habilidades, né, e o levantamento de realizações, que exige a visita à trajetória trilhada até o momento do novo caminho. Com essas estratégias, né, com essas técnicas de enfrentamento e aprendizagem, o processo torna-se mais suave, podendo contribuir significativamente para a aquisição de novos conceitos, principalmente, né, novos comportamentos e um olhar para esse novo momento de carreira. Finalmente, nós entendemos que as limitações foi a falta da aplicação mais prática, mais empírica, então propomos justamente para estudos futuros algo que a gente possa, né, coletar isso a partir de uma amostra de profissionais que tenham passado por esse tipo de quadro em transições de carreira, para testar o modelo proposto na discussão deste trabalho. Gostaria de agradecer e, finalmente, apresento as referências que foram aqui abordadas na apresentação e as outras estão no trabalho. Muito obrigada.